Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Deus abençoe o pastor Francisco pela condução do trabalho. Deus abençoe os irmãos que têm cooperado. Palavra maravilhosa nós já ouvimos nessa noite. Nosso Deus é bom, maravilhoso, e Ele fala conosco. O Senhor é um Deus que nos orienta, é um Deus que nos exorta, é um Deus que nos ensina, mas acima de tudo, é um Deus que nos ama, amém? E é por isso que nós estamos aqui. A misericórdia do Senhor é muito grande. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 49. Livro do profeta Isaías, número 49. Nós vamos estar lendo. Já deixando os avisos para os irmãos, amanhã das 5 às 6 temos a oração matinal, das 5 às 6 da manhã, nos seus lares mesmo, tá? Das 5 às 6 da manhã. Sábado, e amanhã à noite o ensaio do coral para a cantata de Natal. É o coral que vai estar se apresentando no mês de dezembro, e nós estamos orando para que os irmãos tenham facilidade aí de pegar, e aprender os hinos, para nós fazermos o melhor para Deus, apresentarmos o melhor para o Senhor, amém, irmãos? E sábado, relógio de oração, a partir das 0 horas, e domingo, escola bíblica dominical e o culto da família. E a igreja do Senhor continua marchando, irmãos? Os outros projetos continuam andando, assistência social, também o desafio da leitura bíblica, vários irmãos participando, e isso é bênção. Todos os irmãos acharam aí? Isaías 49, verso 1. Ouvi-me todas as ilhas e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, o Senhor me escolheu e convocou. Desde o ventre da minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. E isso é forte, irmãos. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada e escondeu-me na sua aljava. Disse-me: Tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Todavia, considerei, tenho-me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos do Senhor, e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele declarou: de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pelas nações, ao escravo de governantes: eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, que te escolhi. Você diz amém. Glória a Deus. Já foi orado nessa noite pela palavra, e nós vamos falar nesta noite a respeito da grande
misericórdia do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o profeta Isaías, que estava aqui colocando as palavras que Deus o havia trazido a ele como profeta de Deus, para que ele falasse à nação, para que ele falasse ao povo. E aqui ele se colocava dizendo: eis que o Senhor, que me conhece, que me formou e que me escolheu no ventre da minha mãe, ainda antes de eu nascer, dizia o profeta. E essa palavra, ela era trazida ao povo de Deus. Era Deus falando ao seu povo: eis que você é um escolhido, você é um chamado do Senhor. Mas o profeta foi adiante, porque Deus queria que o povo, a nação, entendesse o propósito de Deus para eles. Então Deus disse: eu não vos chamei à toa, eu não vos chamei apenas para que vocês fossem meu povo e ficasse por isso mesmo. Não, eu fiz de vocês como uma flecha afiada na mão do arqueiro. É isso que diz no verso 2. No verso 2: da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, ou uma flecha afiada, e escondeu-me na sua aljava. Quando Deus diz isso, ele falava uma linguagem que aquele povo conhecia, porque o povo vivia em guerra. Qual era a arma que eles tinham? Flechas, arcos potentes e flechas afiadas, para voar o mais longe possível. Elas eram calibradas, elas eram endireitadas, elas eram feito o melhor possível, para que, mesmo a uma grande distância, elas conseguissem atingir o alvo. E uma flecha bem calibrada, na mão de um arqueiro bem preparado, ela ia muito longe. E esse povo, o povo de Israel, o povo que Deus estava falando, conhecia muito bem do que falava aqui o profeta. E quando Deus disse através do profeta: fiz de vocês uma flecha afiada, eles entendiam que Deus os havia chamado desde o nascimento, desde o ventre, os havia escolhido para que eles atingissem um objetivo, para que eles atingissem um alvo, para que eles fossem longe, para que eles alcançassem o alvo para o qual eles eram lançados, eles eram destinados. Esta palavra é uma palavra atual para a igreja do Senhor do século 21, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos separou, o Senhor nos tirou, porque é isso que é a igreja do Senhor, para que sejamos também uma flecha na mão do arqueiro, e esse arqueiro é o Senhor, porque o profeta disse: fez de mim como uma flecha, e quer fazer de vós como uma flecha afiada, que ele guarda na sua aljava. O arqueiro carregava as flechas ali, naquela aljava que ele carregava nas costas, e o arco, para que pudesse lançar, ir longe e atingir o seu objetivo. O objetivo naquela época era alcançar e destruir o inimigo.
O objetivo hoje não mudou. A partir do momento em que vidas são alcançadas, é destruído o alvo e o objetivo do inimigo. Porque o objetivo do inimigo, a meta do inimigo, o propósito do inimigo é destruir vidas, é destruir famílias, é destruir lares, é destruir pessoas, é destruir projetos, é destruir com a criação de Deus. Mas quando esta flecha, que somos nós, ela tem um alcance, ela alcança o alvo, ela alcança o objetivo, o inimigo está sendo destruído. É o mesmo propósito, não mudou. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. No Salmo 127, no versículo 3, diz assim: quanto aos seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava é cheia deles, está repleta deles. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E o salmista Davi, ou o salmista, escritor aqui do Salmo 127, do verso 3 em diante, em especial no verso 4, ele deixa claro, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Cada vez que uma pessoa tem um encontro real com Deus, cada vez que a pessoa se encontra com Jesus, que decide mudar de vida, Jesus disse que é um novo nascimento. É um filho que nasce. Nós estudamos, aprendemos sobre isso no curso de discipulado. Todos pensam ser filhos, mas a palavra do Senhor diz que não, são criação de Deus. Mas aqueles que recebem a Jesus, recebem o direito também de serem feitos filhos de Deus. Se é a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós ganhamos esse direito de sermos filhos de Deus, significa que antes de recebermos a Jesus, somos apenas criação de Deus. E Jesus disse que aquele que o recebe entra no processo de um novo nascimento. Ele diz: é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e ele começa a caminhar como uma criança nova. Tudo é novo, tudo é novidade. E ele é uma flecha, ele foi chamado, ele foi alcançado, como diz aqui o salmista, como flecha na mão do arqueiro. Cada vida que se chega a Deus é uma flecha, que muitas vezes precisa ser calibrada, que muitas vezes precisa ser ainda afiada, preparada, para que seja lançada na hora e no momento certo. Esse é o desafio da igreja do século 21, é preparar essa flecha, preparar essas pessoas para os novos desafios que estão vindo. Não podemos apenas receber a mensagem como nós vemos acontecer nos dias atuais, irmãos.
Igreja hoje tem sido muito assim. As pessoas vêm para a igreja, recebem a mensagem, que ela já ouviu 1, 2, 10, dezenas de vezes, e que não vai praticar, e não pratica, com algumas exceções, e a pessoa volta para a igreja, para receber a mensagem, que de novo ela não vai praticar. O que é que está acontecendo? E é por isso que são poucos os testemunhos que nós vemos de mudança, de transformação, porque as pessoas estão em busca da mensagem de prosperidade, da mensagem de renovação no sentido material, né? Fui para a igreja e aí agora a minha vida mudou, troquei de carro, tudo isso, irmãos, faz parte do contexto de uma vida equilibrada em Cristo Jesus. A nova criatura, né, a pessoa que recebe a Cristo tem a direção de Deus na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos buscar a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo sempre vai ter o melhor, faz parte, mas não deve ser esse o nosso objetivo. Crentes sim são abençoados e devem ser abençoados, porque tem Deus na vida, e Deus é dono de todas as coisas, mas não é isso que eu devo vir buscar. Eu devo vir receber a palavra para colocá-la em prática na minha vida. Igreja, ela é um hospital, onde as pessoas, toda vez que vêm para se curar um pouquinho de alguma coisa. Tem uns que já recebem o impacto logo, né? Já vem o tratamento, e já muda, já cura bastante coisa de uma vez. Mas tem outros que não. Cada vez que vem, está com uma dorzinha, né? Está com um ferimentozinho, está com machucado, né? Está mancando em alguma área da vida. E a igreja é o hospital. E a palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus é o remédio. Então é assim que tem que ser. Mas nós estamos vendo, e hoje é culto de ensinamento, estamos vendo muito isso. As pessoas vêm para o culto, para a mesma coisa de sempre, mas nada muda na vida dela. Ela vai receber essa palavra, mas não vai pôr em prática, porque passa por uma decisão. Nós ouvimos aqui na palavra da irmã Lenice, o Senhor falando à igreja de Laodiceia. Eu gosto muito dessa carta de Laodiceia, porque nós aprendemos. O Senhor disse: eu conheço vocês. Vocês acham que não precisam de mais nada. Tem muita gente na igreja, irmãos, achando que não precisa de mais nada. Já sei demais, já sei o suficiente, já venho na escola dominical, já sou professor, já entendo disso, já entendo daquilo, já. Mas é frio, ou é morno, o que é pior, né? O que é pior. Porque as pessoas que tomavam aquela água, como disse a irmã Helenice, água morna dava ânsia, e é isso que acontece. E aí o Senhor dizendo a João, disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só não falou assim, vou vomitar logo, porque a misericórdia de Deus é grande, irmãos. A misericórdia de Deus é grande. Mas tem muita gente assim, vivendo essa mornidão, em vez de estar em Cristo Jesus praticando a palavra. Toda vez que eu saio de casa para vir para a igreja, eu já saio de casa: Senhor, fale comigo. Seja lá quem for, que for pregar, que for falar, fala comigo, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas mais do que ouvir, eu tenho que pôr em prática. Eu ouço a palavra e no outro dia eu estou meditando nela. Muitas vezes eu ministro a palavra e no outro dia eu estou meditando nela. E muitas vezes a semana inteira eu passo meditando na palavra.
que Deus nos dá. É colocar em prática esta palavra. Nós, irmãos, eu quero falar aqui, nós nascemos com uma missão. Nascemos com uma missão. No versículo 1, que nós lemos, diz: ouçam vastas ilhas, preste atenção, povos distantes, o Eterno me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. O Senhor te pôs em ação desde o dia do teu nascimento. No momento em que entrei no mundo, Ele me chamou. Foi exatamente isso que quis dizer o profeta Isaías. Quando você viu a claridade, você não vai se lembrar disso, que foi o seu nascimento, mas neste momento Ele te chamou. Amém? Então Deus, irmãos, Ele declara que o seu nascimento, o seu destino, Ele já estava estabelecido muito antes do que você pensa. O alcance da sua vida, a sua vida tem potencial de alcançar o mundo inteiro. Tem potencial de alcançar todo mundo. E aí a palavra nos chama atenção para que nós possamos entender e sermos essa flecha. Seja uma flecha. Entenda isso. Uma flecha que tem um alvo, que tem um objetivo, um alvo certo, um objetivo certo. Quando nós, irmãos, desviamos da vontade de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Porque a origem da palavra pecado é errar o alvo. A partir do momento, esse é o significado da palavra pecado, a partir do momento que eu desvio o alvo, o objetivo, eu estou pecando. Pecar é errar o alvo. Porque qual é o alvo de Deus para as nossas vidas? É que façamos as coisas dentro da sua vontade, dentro do ensinamento da sua palavra. Se eu estiver dentro da palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus, eu estou acertando o alvo, eu estou acertando o objetivo, então não estou pecando. Mas a partir do momento que eu me desvio para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer, para fazer aquilo que eu quero, eu estou pecando. Quantas vezes na minha vida eu fiz isso, né? Ainda hoje estava na sede conversando com o pastor Osmar Goulart e por acaso a gente falou desse assunto, ele me contando sobre a história de vida dele, que ele não queria, mas a vontade de Deus é que prevaleceu, e foi o meu caso também. Também não queria, e aí Deus te chamou, tem um alvo, tem um objetivo, está aqui, é lá que você tem que alcançar, mas aí você vai para o outro lado, está pecando. Mas não estou fazendo nada de errado, está pecando. A partir do momento que você não está seguindo o alvo, a vontade de Deus, você está pecando. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, eu quero ler um texto rapidamente. Versículo 14, 2 Reis, capítulo 13. E versículo 14. Esse texto fala que Jeoás foi visitar Eliseu quando ele estava doente. Verso 14, Eliseu estava doente da sua doença, que depois veio a falecer. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas.
e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu, e então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus indignou-se muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois os irmãos podem continuar lendo. Nesse episódio nós vemos justamente esse exemplo, a importância de sermos flecha. Jeoás foi visitar Eliseu, porque ele estava doente. Eliseu disse: pega o arco aí, pega a flecha. E ele foi lá, pegou, trouxe. E aí ele falou: agora você vai retesar esse arco e vai atirar essa flecha, abre a janela e atira essa flecha. E ele atirou, para que pudesse ver o alcance, para que ele pudesse ver adiante. Mas Eliseu disse mais, falou: olha, pega agora as flechas que estão aí, bate nelas, fortemente. E ele pegou e 3 vezes só. E Eliseu disse: o quê? Só 3 vezes? Então só 3 vezes você vai vencer os assírios. Era para você bater bastante, 5, 6, 7 vezes você iria destruir os assírios. Sabe o que eu entendo, irmãos, dessa palavra? Somos flecha, e flecha passa muitas vezes por essas situações. Foi isso que Deus bate nelas. Tem gente que não gosta de apanhar. Apanhar aqui no sentido de passar por momentos difíceis na vida, de passar por experiências, de sofrer. Quanto mais você passa por problemas, mais Deus está te preparando para o futuro. Se você entender isso e aprender com a experiência, mais longe você vai. E foi isso que Eliseu disse a Jeoás: se você tivesse batido mais longe você teria ido. Você bateu só 3 vezes. Tem gente que não quer passar por luta, não quer passar por problema. Ai, pastor, não estou aguentando mais. É muita luta, é muito problema. Tenha fé, resiste que a bênção vai ser maior, a vitória vai ser grande. Deus está te preparando. Deus, irmãos, não gosta de entregar nada na mão de alguém que não está preparado, que não está testado. A Bíblia fala muito disso. Pessoas testadas, provadas. Deus está falando: você é flecha. Muitas vezes essa flecha tem que pegar ela e bater. Não vai quebrar, não. Ela é forte, ela é resistente. Mas muitas vezes essa pancada melhora até a direção depois. Lutas vêm, problemas vêm. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo muitos e muitos exemplos. O apóstolo Paulo, por exemplo, mais do que passou perseguição, lutas, para que a palavra de Deus pudesse ser levada. Ele foi flecha. Mas eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo Paulo em Damasco sendo perseguido. Eu vejo Paulo em Jerusalém também sendo perseguido e sendo rejeitado
pela igreja e pelos irmãos. Em Tarso ele foi abandonado, ele foi esquecido. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Foi apedrejado em Listra. Lá na Tessalônica, botaram ele para correr. Olha a situação desse homem que fazia o quê? Levava a palavra de Deus, pregava o evangelho, a palavra do Senhor. Expulsaram ele de Bereia, foi para Atenas. Lá em Atenas ele foi pregar, não, você é uma tagarela, foi chamado de falastrão, de tagarela. Em Éfeso teve que enfrentar as feras. Em Coríntios foi chamado de impostor. Tudo isso ele passou pelo evangelho. Indo para Roma, enfrentou o naufrágio. Na ilha de Malta foi picado por uma serpente, por uma víbora. Todos diziam: ia morrer, vai morrer, esse homem tem muito pecado. Escapou do naufrágio, agora a víbora deve ser um grande pecador. Quando chegou em Roma, estava acorrentado, preso, acorrentado, com risco de perder a cabeça, de ser decapitado em Roma. Mas abra a tua Bíblia aí e veja o que Paulo fala depois de tudo isso, em Filipenses 1 e no verso 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Filipenses 1,12, ele diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu, ao contrário, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele disse: tudo isso que me aconteceu, perseguição, apedrejado, foi apedrejado. Teve lugar que ele teve que sair escondido, descido em cestos, tomou chicotada. E aí ele diz aqui: ao contrário do que muitos pensam, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele entendia esse processo de ser chamado, de ser flecha nas mãos de Deus. Você quer ser flecha na mão de Deus? Amém? Seja flecha na mão de Deus, deixa Deus te usar. Entenda, o Senhor te chamou para que você tenha um alcance maior, para que você vá longe. Nós precisamos estar preparados para entendermos o que está acontecendo à nossa volta e aproveitarmos as oportunidades para falar de Cristo, falar do Evangelho, trazer as pessoas para Deus, trazer as pessoas para a igreja. Hoje tem muitas pessoas que não querem mais vir para a igreja, não precisa mais, eu posso ficar em casa, eu vejo na internet, mas aqui é o lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Eu posso aprender em outro lugar? Posso, através da internet e tal, mas você não vai ter em nenhum outro lugar essa mesma energia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, porque senão Jesus não falaria o que ele falou. Jesus disse: onde tem acima de 2 ou 3 reunidos, ele não disse quando tem um só na internet, ele disse quando tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, irmãos, é por isso que também o apóstolo Paulo diz: não façamos como alguns que têm o costume de abandonar a igreja, mas sejamos fiéis, persistentes. Eu posso aprender em qualquer lugar, posso aprender na internet, posso, mas louvar e adorar a Deus, eu tenho que vir na casa de Deus, para louvar e para adorar ao Senhor, juntamente com os irmãos. São a igreja reunida.
É a igreja, que somos nós, reunidos para louvar e para adorar a Deus. Então, seja flecha, entenda esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, tempo final, e deixa Deus te usar, deixa Deus te lançar para alcançar o alvo, para alcançar o objetivo. No verso 2, e nós vamos encerrar, diz assim: Ele me preparou com palavras penetrantes. Foi isso que disse. Isaías diz: fez da minha língua como uma espada cortante. Então Deus nos prepara. Por quê? Porque pessoas, irmãos, que são flechas na mão de Deus, elas recebem o preparo para a batalha. Recebe o preparo para a batalha. Se você é flecha na mão de Deus, Deus vai te capacitar, o Senhor vai te preparar. Quando você se coloca à disposição, Deus te prepara para enfrentar a batalha. Então não fuja, da vontade e da direção de Deus. Então aqui Isaías disse: e ele me preparou com palavras penetrantes, manteve sua mão sobre mim para me proteger, fez de mim sua flecha calibrada e me escondeu na sua aljava. Entenda, o Senhor fez de você uma flecha já calibrada, afiada, e você está na aljava do Senhor. As mãos do Senhor, disse Isaías, estão sobre mim. Glória a Deus. É tempo, irmãos, de nós buscarmos a Deus a todo momento, para que o Espírito Santo de Deus nos mostre sempre a sua vontade e o seu querer. Tem tantas coisas hoje, tem tantas situações que muitas vezes nós pensamos ser o correto e são caminhos enganosos. Nós nos enganamos com muita coisa que nós vemos, com muitas palavras que nós recebemos. Palavras que parecem ser palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras... Não, mas está aqui a palavra do Senhor. A flecha muitas vezes tem que ser pisada, tem que apanhar um pouco para ela alcançar o objetivo, como aconteceu com Jeoás diante de Eliseu. Eliseu disse: olha, se tivesse batido mais, tivesse apanhado mais, teria tido mais vitórias. Aí Eliseu disse: vai vencer os sírios só 3 vezes, você só bateu 3 vezes, vai vencer só 3 vezes. No último versículo vocês vão ver o que aconteceu, desse capítulo 13 que nós lemos. Venceu 3 vezes somente. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Isso nos faz, irmãos, pensar e refletir, que não é só bênção na nossa carreira, na nossa jornada. Não é só vitórias. São vitórias, mas tem lutas e tem problemas também. Então, não é ouvir tudo que está por aí. Tem igrejas hoje que só fala de bênção, de vitórias, de conquista, principalmente se você levar dinheiro, fazer a campanha, colocar o dinheiro no envelope, a bênção vem, É isso que pregam, mas não é isso que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: seja fiel, permanece fiel a Deus, atinja o alvo, o objetivo, e aí a bênção vem, a vitória vem, no tempo certo, sempre no tempo certo. O tempo é de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas, há o tempo de plantar e o tempo de colher. Você não colhe
na hora da semeadura. Quando você está plantando, você está plantando. Vai ter o tempo, né, em que a chuva virá, em que a plantação vai crescer, vai frutificar, e só depois disso você vai colher. E a palavra diz que há tempo de rir, tempo de chorar. É assim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor em cada vida nessa noite, em cada coração. Que a palavra do Senhor, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, diz a palavra de Deus, né, em Hebreus, que ela possa estar tocando na tua vida e que você entenda e possa dizer: Senhor, sou flecha, me prepara, porque o Senhor quer que você vá adiante. Sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. A gente fala muito, irmãos, na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, o Senhor te pega no colo. Nunca vi isso na Bíblia, não. Né? Tem até poema, tem música, né? Que na hora da luta o Senhor te pega no colo e tal. Pelo contrário, toda vez que eu olho na Bíblia, na hora da luta, do problema, o Senhor fala: marche, ande, caminhe, levante, vá. É você. Deus não vai te pegar no colo, não. Deus, pelo contrário, fala: vai, tenha coragem, é você. O mar estava na frente, o exército estava atrás, o problema estava instalado. Moisés disse: e agora, Senhor? O Senhor disse: marche, atravesse, vá, caminhe. É assim, né? Deus não vai te pegar no colo, não. Você tem que marchar, tem que ir. É flecha, né? É flecha, tem que alcançar o alvo, o objetivo. É indo, é dando passo, é caminhando. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Vamos ficar de pé, vamos estar orando nessa noite. Quem precisa de oração? Amém? Também rogo a oração dos irmãos. Tem os irmãos. Vitória também, com certeza. Oramos então ao Senhor. Pode chegar mais para cá, irmã, por favor. Isso, amado e bom Deus, nós queremos nesse momento te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas alçadas nessa salva, nessa noite. Te pedir, Senhor, que o Senhor multiplique, como sempre pedimos, o sementeiro. Multiplique, Senhor, os ganhos, o ganha-pão de cada um. Nós te pedimos também agora, Senhor, que o Senhor manda a tua palavra, que o Senhor já tem colocado no coração do teu servo. Nós precisamos agora nos alimentar, precisamos do pão do céu agora, celestial, para a nossa vida. Fica conosco, Senhor, nos dá o ensinamento que nós precisamos, mexe na nossa estrutura espiritual. Nós louvamos, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Deus abençoe o pastor Francisco pela condução do trabalho. Deus abençoe os irmãos que têm cooperado. Palavra maravilhosa nós já ouvimos nessa noite. Nosso Deus é bom, maravilhoso. E Ele fala conosco. Senhor é um Deus que nos orienta, é um Deus que nos exorta, é um Deus que nos ensina, mas acima de tudo, é um Deus que nos ama. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. A misericórdia do Senhor é muito grande. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 49.
livro do profeta Isaías, número 49, nós vamos estar lendo. Já deixando os avisos para os irmãos, amanhã das 5 às 6 temos a oração matinal, né, das 5 às 6 da manhã, nos seus lares mesmo, tá? Das 5 às 6 da manhã. Sábado, e amanhã à noite o ensaio do coral para a cantata de Natal. É o coral que vai estar se apresentando no mês de dezembro. E nós estamos orando para que os irmãos tenham facilidade aí de pegar, né, e aprender os hinos, para nós fazermos o melhor para Deus, apresentarmos o melhor para o Senhor. Amém, irmãos? E sábado, relógio de oração, a partir das 0 horas. E domingo, escola bíblica dominical e o culto da família. E a Igreja do Senhor continua marchando, né, irmãos? Os outros projetos continuam andando, assistência social, também o desafio da leitura bíblica, vários irmãos participando, e isso é bênção. Todos os irmãos acharam aí? Isaías 49, verso 1. Ouvi-me todas as ilhas e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, o Senhor me escolheu e convocou. Desde o ventre da minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. E isso é forte, irmãos. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada e escondeu-me na sua aljava. Disse-me: Tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Todavia, considerei, tenho me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos do Senhor, e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele declarou: de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pelas nações, ao escravo de governantes: eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas, eu, o Santo Deus de Israel, que te escolhi. Você diz amém. Glória a Deus. Já foi orado nessa noite pela palavra, e nós vamos falar nesta noite a respeito da grande misericórdia do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o profeta Isaías, que estava aqui colocando as palavras que Deus o havia trazido a ele como profeta de Deus, para que ele falasse à nação, para que ele falasse ao povo. E aqui ele se colocava dizendo: eis que o Senhor, que me conhece, que me formou e que me escolheu no ventre da minha mãe, ainda antes de eu nascer, dizia o profeta. E essa palavra
ela era trazida ao povo de Deus. Era Deus falando ao seu povo: eis que você é um escolhido, você é um chamado do Senhor. Mas o profeta foi adiante, porque Deus queria que o povo, a nação, entendesse o propósito de Deus para eles. Então Deus disse: eu não vos chamei à toa, eu não vos chamei apenas para que vocês fossem meu povo e ficasse por isso mesmo. Não, eu fiz de vocês como uma flecha afiada na mão do arqueiro. É isso que diz no verso 2. No verso 2: da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, ou uma flecha afiada, e escondeu-me na sua aljava. Quando Deus diz isso, ele falava uma linguagem que aquele povo conhecia, porque o povo vivia em guerra. Qual era a arma que eles tinham? Flechas, arcos potentes e flechas afiadas, para voar o mais longe possível. Elas eram calibradas, elas eram endireitadas, elas eram feito o melhor possível, para que, mesmo a uma grande distância, elas conseguissem atingir o alvo. E uma flecha bem calibrada, na mão de um arqueiro bem preparado, ela ia muito longe. E esse povo, o povo de Israel, o povo que Deus estava falando, conhecia muito bem do que falava aqui o profeta. E quando Deus disse através do profeta: fiz de vocês uma flecha afiada, eles entendiam que Deus os havia chamado desde o nascimento, desde o ventre, os havia escolhido para que eles atingissem um objetivo, para que eles atingissem um alvo, para que eles fossem longe, para que eles alcançassem o alvo para o qual eles eram lançados, eles eram destinados. Esta palavra é uma palavra atual para a igreja do Senhor do século 21, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos separou, o Senhor nos tirou, porque é isso que é a igreja do Senhor, para que sejamos também uma flecha na mão do arqueiro, e esse arqueiro é o Senhor, porque o profeta disse: fez de mim como uma flecha, e quer fazer de vós como uma flecha afiada, que ele guarda na sua aljava. O arqueiro carregava as flechas ali, naquela aljava que ele carregava nas costas, e o arco, para que pudesse lançar, ir longe e atingir o seu objetivo. O objetivo naquela época era alcançar e destruir o inimigo. O objetivo hoje não mudou. A partir do momento em que vidas são alcançadas, é destruído o alvo e o objetivo do inimigo. Porque o objetivo do inimigo, a meta do inimigo, o propósito do inimigo é destruir vidas, é destruir famílias, é destruir lares, é destruir pessoas, é destruir projetos, é destruir com a criação de Deus. Mas quando esta flecha, que somos nós, ela tem um alcance, ela alcança o alvo, ela alcança o objetivo, o inimigo está sendo destruído. É o mesmo propósito, não mudou. Você pode dizer amém?
Glória a Deus por isso. No Salmo 127, no versículo 3, diz assim: quanto aos seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava é cheia deles, está repleta deles. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E o salmista Davi, ou o salmista, escritor aqui do Salmo 127, do verso 3 em diante, em especial no verso 4, ele deixa claro, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Cada vez que uma pessoa tem um encontro real com Deus, cada vez que a pessoa se encontra com Jesus, que decide mudar de vida, Jesus disse que é um novo nascimento. É um filho que nasce. Nós estudamos, aprendemos sobre isso no curso de discipulado. Todos pensam ser filhos, mas a palavra do Senhor diz que não, são criação de Deus. Mas aqueles que recebem a Jesus, recebem o direito também de serem feitos filhos de Deus. Se é a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós ganhamos esse direito de sermos filhos de Deus, significa que antes de recebermos a Jesus, somos apenas criação de Deus. E Jesus disse que aquele que o recebe entra no processo de um novo nascimento. Ele diz: é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e ele começa a caminhar como uma criança nova. Tudo é novo, tudo é novidade. E ele é uma flecha. Ele foi chamado, ele foi alcançado, como diz aqui o salmista, como flecha na mão do arqueiro. Cada vida que se chega a Deus é uma flecha, que muitas vezes precisa ser calibrada, que muitas vezes precisa ser ainda afiada, preparada, para que seja lançada na hora e no momento certo. Esse é o desafio da igreja do século 21, é preparar essa flecha, preparar essas pessoas para os novos desafios que estão vindo. Não podemos apenas receber a mensagem como nós vemos acontecer nos dias atuais, irmãos. A igreja hoje tem sido muito assim. As pessoas vêm para a igreja, recebem a mensagem, que ela já ouviu 1, 2, 10, dezenas de vezes, e que não vai praticar, e não pratica, com algumas exceções. E a pessoa volta para a igreja, para receber a mensagem, que de novo ela não vai praticar. O que é que está acontecendo? E é por isso que são poucos os testemunhos que nós vemos de mudança, de transformação, porque as pessoas estão em busca da mensagem de prosperidade, da mensagem de renovação no sentido material, né? Fui para a igreja
e aí agora a minha vida mudou, troquei de carro, tudo isso, irmãos, faz parte do contexto de uma vida equilibrada em Cristo Jesus. A nova criatura, né, a pessoa que recebe a Cristo tem a direção de Deus na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos buscar a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo sempre vai ter o melhor, faz parte, mas não deve ser esse o nosso objetivo. Crentes sim são abençoados e devem ser abençoados porque tem Deus na vida, e Deus é dono de todas as coisas, mas não é isso que eu devo vir buscar. Eu devo vir receber a palavra para colocá-la em prática na minha vida. Igreja, ela é um hospital, onde as pessoas, toda vez que vêm para se curar um pouquinho de alguma coisa. Tem uns que já recebem o impacto logo, né? Já vem o tratamento, e já muda, já cura bastante coisa de uma vez. Mas tem outros que não. Cada vez que vem, está com uma dorzinha, né? Está com um ferimentozinho, está com machucado, né? Está mancando em alguma área da vida. E a igreja é o hospital. E a palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus é o remédio. Então é assim que tem que ser. Mas nós estamos vendo, e hoje é culto de ensinamento, estamos vendo muito isso. As pessoas vêm para o culto, para a mesma coisa de sempre, mas nada muda na vida dela. Ela vai receber essa palavra, mas não vai pôr em prática, porque passa por uma decisão. Nós ouvimos aqui na palavra da irmã Lenice, o Senhor falando à igreja de Laodiceia. Eu gosto muito dessa carta de Laodiceia, porque nós aprendemos. O Senhor disse: eu conheço vocês. Vocês acham que não precisam de mais nada. Tem muita gente na igreja, irmãos, achando que não precisa de mais nada. Já sei demais, já sei o suficiente, já venho na escola dominical, já sou professor, já entendo disso, já entendo daquilo, já. Mas é frio, ou é morno, o que é pior, né? O que é pior. Porque as pessoas que tomavam aquela água, como disse a irmã Lenice, água morna dava ânsia, e é isso que acontece. E aí o Senhor dizendo a João, disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só não falou assim, vou vomitar logo, porque a misericórdia de Deus é grande, irmãos. A misericórdia de Deus é grande. Mas tem muita gente assim, vivendo essa mornidão, em vez de estar em Cristo Jesus praticando a palavra. Toda vez que eu saio de casa para vir para a igreja, eu já saio de casa: Senhor, fale comigo. Seja lá quem for, que for pregar, que for falar, fala comigo, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas mais do que ouvir, eu tenho que pôr em prática. Eu ouço a palavra e no outro dia eu estou meditando nela. Muitas vezes eu ministro a palavra e no outro dia eu estou meditando nela. E muitas vezes a semana inteira eu passo meditando na palavra que Deus nos dá. É colocar em prática esta palavra. Nós, irmãos, eu quero falar aqui, nós nascemos com uma missão. Nascemos com uma missão. No versículo 1, que nós lemos, diz: ouçam vastas ilhas, preste atenção, povos distantes, o Eterno me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. O Senhor te pôs em ação desde o dia do teu nascimento. No momento em que entrei no mundo, Ele me chamou. Foi exatamente isso que quis dizer o profeta Isaías. Quando você viu
a claridade, você não vai se lembrar disso, que foi o seu nascimento, mas neste momento Ele te chamou. Amém? Então Deus, irmãos, Ele declara que o seu nascimento, o seu destino, Ele já estava estabelecido muito antes do que você pensa. O alcance da sua vida, a sua vida tem potencial de alcançar o mundo inteiro. Tem potencial de alcançar todo mundo. E aí a palavra nos chama atenção para que nós possamos entender e sermos essa flecha. Seja uma flecha. Entenda isso. Uma flecha que tem um alvo, que tem um objetivo, um alvo certo, um objetivo certo. Quando nós, irmãos, desviamos da vontade de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Porque a origem da palavra pecado é errar o alvo. A partir do momento, isso é o significado da palavra pecado, a partir do momento que eu desvio o alvo, o objetivo, eu estou pecando. Pecar é errar o alvo. Porque qual é o alvo de Deus para as nossas vidas? É que façamos as coisas dentro da sua vontade, dentro do ensinamento da sua palavra. Se eu estiver dentro da palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus, eu estou acertando o alvo, eu estou acertando o objetivo, então não estou pecando. Mas a partir do momento que eu me desvio para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer, para fazer aquilo que eu quero, eu estou pecando. Quantas vezes na minha vida eu fiz isso, né? Ainda hoje estava na sede conversando com o pastor Osmar Goulart e por acaso a gente falou desse assunto, ele me contando sobre a história de vida dele, que ele não queria, mas a vontade de Deus é que prevaleceu, e foi o meu caso também. Também não queria, e aí Deus te chamou, tem um alvo, tem um objetivo, está aqui, é lá que você tem que alcançar, mas aí você vai para o outro lado, está pecando. Ah, mas não estou fazendo nada de errado, está pecando. A partir do momento que você não está seguindo o alvo, a vontade de Deus, você está pecando. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, eu quero ler um texto rapidamente. Versículo 14, 2 Reis, capítulo 13. E versículo 14. Esse texto fala que Jeoás foi visitar Eliseu quando ele estava doente. Verso 14, Eliseu estava doente da sua doença, que depois veio a falecer. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu, e então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus indignou-se muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido.
então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois os irmãos podem continuar lendo. Nesse episódio, nós vemos justamente esse exemplo, a importância de sermos flecha. Jeoás foi visitar Eliseu, porque ele estava doente. Eliseu disse: pega o arco aí, pega a flecha, e ele foi lá, pegou, trouxe, e aí ele falou: agora você vai retesar esse arco, e vai atirar essa flecha, abre a janela e atira essa flecha, e ele atirou, para que pudesse ver o alcance, para que ele pudesse ver adiante. Mas Eliseu disse mais, falou: olha, pega agora as flechas que estão aí, bate nelas, fortemente. E ele pegou e 3 vezes só. E Eliseu disse: o quê? Só 3 vezes? Então só 3 vezes você vai vencer os assírios. Era para você bater bastante, 5, 6, 7 vezes você iria destruir os assírios. Sabe o que eu entendo, irmãos, dessa palavra? Somos flecha, e flecha passa muitas vezes por essas situações. Foi isso que Deus falou: bate nelas. Tem gente que não gosta de apanhar. Apanhar aqui no sentido de passar por momentos difíceis na vida, de passar por experiências, de sofrer. Quanto mais você passa por problemas, mais Deus está te preparando para o futuro. Se você entender isso e aprender com a experiência, mais longe você vai. E foi isso que Eliseu disse a Jeoás: se você tivesse batido mais longe você teria ido. Você bateu só 3 vezes. Tem gente que não quer passar por luta, não quer passar por problema. Ai, pastor, não estou aguentando mais. É muita luta, é muito problema. Tenha fé, resiste que a bênção vai ser maior, a vitória vai ser grande. Deus está te preparando. Deus, irmãos, não gosta de entregar nada na mão de alguém que não está preparado, que não está testado. A Bíblia fala muito disso. Pessoas testadas, provadas. Deus está falando: você é flecha. Muitas vezes essa flecha tem que pegar ela e bater. Não vai quebrar, não. Ela é forte, ela é resistente. Mas muitas vezes essa pancada melhora até a direção depois. Lutas vêm, problemas vêm. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo muitos e muitos exemplos. O apóstolo Paulo, por exemplo, mais do que passou perseguição, lutas, para que a palavra de Deus pudesse ser levada. Ele foi flecha. Mas eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo Paulo em Damasco sendo perseguido. Eu vejo Paulo em Jerusalém também sendo perseguido e sendo rejeitado pela igreja e pelos irmãos. Em Tarso ele foi abandonado, ele foi esquecido. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Foi apedrejado em Listra. Lá na Tessalônica, botaram ele para correr. Olha a situação desse homem que fazia o quê? Levava a palavra de Deus, pregava o evangelho, a palavra do Senhor. Expulsaram ele de Bereia. Foi para Atenas, lá em Atenas, ele foi pregar, não sei, uma tagarela. Foi chamado de falastrão, de tagarela. Em Éfeso, teve que enfrentar as feras. Em Coríntios, foi chamado de impostor.
Tudo isso ele passou pelo Evangelho. Indo para Roma, enfrentou o naufrágio. Na ilha de Malta, foi picado por uma serpente, por uma víbora. Todos diziam: ia morrer, vai morrer, esse homem tem muito pecado. Escapou do naufrágio, agora a víbora deve ser um grande pecador. Quando chegou em Roma, estava acorrentado, preso, acorrentado, com risco de perder a cabeça, de ser decapitado em Roma. Mas abra a tua Bíblia aí e veja o que Paulo fala depois de tudo isso, em Filipenses 1 e no verso 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Filipenses 1:12, ele diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu, ao contrário, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele disse: tudo isso que me aconteceu, perseguição, apedrejado, foi apedrejado. Teve lugar que ele teve que sair escondido, descido em cestos, tomou chicotada. E aí ele diz aqui: ao contrário do que muitos pensam, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele entendia esse processo de ser chamado, de ser flecha nas mãos de Deus. Você quer ser flecha na mão de Deus? Amém? Seja flecha na mão de Deus, deixa Deus te usar. Entenda, o Senhor te chamou para que você tenha um alcance maior, para que você vá longe. Nós precisamos estar preparados para entendermos o que está acontecendo à nossa volta e aproveitarmos as oportunidades para falar de Cristo, falar do Evangelho, trazer as pessoas para Deus, trazer as pessoas para a igreja. Hoje tem muitas pessoas que não querem mais vir para a igreja. Não precisa mais, eu posso ficar em casa, eu vejo na internet, mas aqui é o lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Eu posso aprender em outro lugar? Posso, através da internet e tal, mas você não vai ter em nenhum outro lugar essa mesma energia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, porque senão Jesus não falaria o que ele falou. Jesus disse: onde tem acima de 2 ou 3 reunidos, ele não disse quando tem um só na internet, ele disse quando tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, irmãos, é por isso que também o apóstolo Paulo diz: não façamos como alguns que têm o costume de abandonar a igreja, mas sejamos fiéis, persistentes. Eu posso aprender em qualquer lugar, posso aprender na internet, posso, mas louvar e adorar a Deus, eu tenho que vir na casa de Deus, para louvar e para adorar ao Senhor, juntamente com os irmãos. São a igreja reunida, a igreja que somos nós, reunidos para louvar e para adorar a Deus. Então, seja flecha, entenda esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, tempo final, e deixa Deus te usar, deixa Deus te lançar para alcançar o alvo, para alcançar o objetivo. No verso 2, e nós vamos encerrar, diz assim: ele me preparou com palavras penetrantes. Foi isso que disse Isaías, diz: fez da minha língua como uma espada cortante. Então Deus nos prepara. Por quê?
Porque pessoas, irmãos, que são flechas na mão de Deus, elas recebem o preparo para a batalha. Recebe o preparo para a batalha. Se você é flecha na mão de Deus, Deus vai te capacitar, o Senhor vai te preparar. Quando você se coloca à disposição, Deus te prepara para enfrentar a batalha. Então não fuja, da vontade e da direção de Deus. Então aqui Isaías disse: e ele me preparou com palavras penetrantes, manteve sua mão sobre mim para me proteger, fez de mim sua flecha calibrada e me escondeu na sua aljava. Entenda, o Senhor fez de você uma flecha já calibrada, afiada, e você está na aljava do Senhor. As mãos do Senhor, disse Isaías, estão sobre mim. Glória a Deus. É tempo, irmãos, de nós buscarmos a Deus a todo momento, para que o Espírito Santo de Deus nos mostre sempre a sua vontade e o seu querer. Tem tantas coisas hoje, tem tantas situações que muitas vezes nós pensamos ser o correto e são caminhos enganosos. Nós nos enganamos com muita coisa que nós vemos, com muitas palavras que nós recebemos. Palavras que parecem ser palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras... Não, mas está aqui a palavra do Senhor. A flecha muitas vezes tem que ser pisada, tem que apanhar um pouco para ela alcançar o objetivo, como aconteceu com Jeoás diante de Eliseu. Eliseu disse: olha, se tivesse batido mais, tivesse apanhado mais, teria tido mais vitórias. Aí Eliseu disse: vai vencer os sírios só 3 vezes, você só bateu 3 vezes, vai vencer só 3 vezes. No último versículo vocês vão ver o que aconteceu, desse capítulo 13 que nós lemos. Venceu 3 vezes somente. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Isso nos faz, irmãos, pensar e refletir, que não é só bênção na nossa carreira, na nossa jornada. Não é só vitórias. São vitórias, mas tem lutas e tem problemas também. Então, não é ouvir tudo que está por aí. Tem igrejas hoje que só fala de bênção, de vitórias, de conquista, principalmente se você levar dinheiro, fazer a campanha, colocar o dinheiro no envelope, a bênção vem, É isso que pregam, mas não é isso que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: seja fiel, permanece fiel, fiel a Deus, atinja o alvo, o objetivo, e aí a bênção vem, a vitória vem, no tempo certo, sempre no tempo certo. O tempo é de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há o tempo de plantar e o tempo de colher. Você não colhe na hora da semeadura. Quando você está plantando, você está plantando. Vai ter o tempo, em que a chuva virá, em que a plantação vai crescer, vai frutificar, e só depois disso você vai colher. E a palavra diz que há tempo de rir, tempo de chorar. É assim. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor em cada vida nessa noite, em cada coração. Que a palavra do Senhor, que é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, diz a palavra de Deus em Hebreus, que ela possa estar tocando na tua vida
e que você entenda e possa dizer: Senhor, sou flecha, me prepara, porque o Senhor quer que você vá adiante. Sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. A gente fala muito, irmãos, na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, o Senhor te pega no colo. Nunca vi isso na Bíblia, não. Tem até poema, tem música, né? Que na hora da luta o Senhor te pega no colo e tal. Pelo contrário, toda vez que eu olho na Bíblia, na hora da luta, do problema, o Senhor fala: marche, ande, caminhe, levante, vá. É você. Deus não vai te pegar no colo, não. Deus, pelo contrário, fala: vai, tenha coragem, é você. O mar estava na frente, o exército estava atrás, o problema estava instalado. Moisés disse: e agora, Senhor? O Senhor disse: marche, atravesse, vá, caminhe. É assim, Deus não vai te pegar no colo, não. Você tem que marchar, tem que ir. É flecha, né? É flecha, tem que alcançar o alvo, o objetivo. É indo, é dando passo, é caminhando. Amém? Que Deus possa...